Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula e para essa aula eu reservei o assunto chamado formação acadêmica. Então eu vou aproveitar o que eu acabei de fazer na aula anterior, que seria sobre os dados pessoais, né? E logo na sequência nós vamos colocar exatamente como eu coloquei dados pessoais aqui em cima, né? Na mesma formatação, eu vou colocar aqui a formação, deixa eu escrever aqui, acadêmica, tá? Então nós vamos colocar na mesma formatação, que é o quê? Que é negrito e também sublinhado. Veja, aqui nós estamos no tamanho 12 e aqui está no tamanho 14. Então nós já vamos alterar para o tamanho 12. Aqui, tá ótimo. E logo na sequência, o que entra na formação acadêmica? Entra todos os cursos que você fez. Se você fez uma faculdade, fez duas faculdades, se no meio desse caminho você fez algum curso de 20 ou 30 horas, que também serve como questão acadêmica, você pode colocar. O que eu sugiro para vocês aqui na formação acadêmica, sempre coloque do seu último curso, ou seja, da sua maior titulação para a menor titulação. Então, como eu estou usando os meus dados, que eu encontrei uma maneira mais fácil de fazer, usar os meus dados para descrever isso daí, eu vou mostrar para vocês com os meus dados. Neste caso, eu sou mestre, né? Então, eu posso colocar aqui mestrado. Eu vou colocar o mestrado, o ano que eu fiz esse mestrado, o tempo que durou, né? Que foi de 2007 a 2009. E também eu vou colocar a situação que esse mestrado está. Nesse caso, concluído. Eu poderia ter colocado outras informações aqui. Vamos supor, mestrado de 2007 a 2009, que está aqui, que é o tempo que era a durabilidade, né? São 2 anos de mestrado. E na situação aqui eu poderia ter colocado trancado. Vamos colocar aqui só para você observar. Trancado. Pronto. Algum caso, eu cancelei uma disciplina e ainda estou estudando, né? Posso colocar aqui, ainda estudando. E eu posso colocar uma previsão na frente. Previsão de término. O que é uma previsão de término? Término. O que é uma previsão de término? Digamos que só faltou a minha dissertação, que é o último item, né, que eu tenho que entregar, e isso vai ser no mês de julho. Então, digamos que falta aí 1 mês, 2 meses, faltam 6 meses e assim por diante. Certo? Então, vou voltar ao item que estava, né, que é a atual situação, que seria o concluído. Certo? Logo na sequência, depois que você coloca a sua titulação, que é mestre, o ano que você fez, o que você realizou, e a situação que você está, que seja concluído, ou seja, com o diploma na mão, você vai colocar aonde você estudou. Qual foi a faculdade que você estudou? No meu caso, foi na Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus. Deixa eu arrumar o bom aqui. E aqui nós vamos colocar a sigla, né? É importante a sigla que essa universidade utiliza, que é Unify, né? Sempre em letra maiúscula. Então nós já falamos aqui qual é a titulação que eu tenho, que é o mestrado. Já falei o ano que eu concluí, de 2007 a 2009. E já falei que está concluído, né? Deixando bem claro aí que não tenha nenhuma sombra de dúvida para o pessoal. Já falei aonde eu fiz isso, foi na Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, ou seja, todo mundo conhece, pelo menos aqui na região de Unify, e é muito importante que eu coloque aonde que fica essa Unify. Para vocês que estão fora, eu imagino que não tem ideia de onde fica essa Unify. Aí você coloca a cidade, né? Curitiba, PR. O que está faltando? Essa cidade, como ela está pequenininha, eu posso até colocar aqui na frente. Curitiba, faltou aqui informação. Curitiba, PR. Falta apenas um item. O que é? O nome desse mestrado que eu fiz. Poderia ser
mestrado em finanças, mestrado em marketing, mestrado em alguma coisa específica. Então falta um nome, né? Esse nome tem que vir logo na sequência. No meu caso é organizações e desenvolvimento. Perfeito. Em alguns casos eu já vi algumas pessoas colocarem aqui o tema, né? Eu não uso no meu currículo, mas fica como optativo. O tema da dissertação, né? Tema da dissertação. Eu acho que não tem muita relevância. Tanto é que eu não utilizo, mas nada impede, se você acha que foi uma boa dissertação, foi nota 10, você colocar o tema da dissertação. Em todo caso, eu vou deixar como optativo aqui para vocês. Perfeito? Nós podemos trabalhar um pouco aqui, né? Aqui eu posso colocar um itemzinho para diferenciar um pouco, né? Não ficar muito... Tipo, o nome o que é ser organizações e desenvolvimento, você já vai ver que é o nome do mestrado que você fez e o tema da dissertação. Nós damos aí mais um espaço, né, para colocar o nosso segundo curso. No meu caso, pós-graduação. Deixa eu tirar aqui. No meu caso, foi um curso de pós-graduação. Da mesma forma que eu trabalhei a formatação nesse de cima, eu vou trabalhar a formatação nessa sequência, porque ele entra como um subtítulo. Temos a formação acadêmica como título, da mesma forma que nós colocamos ali os dados pessoais, e temos aqui mestrado como um subtítulo, pós-graduação como um outro subtítulo. No meu caso, eu fiz essa pós no ano de 2000 a 2001. No caso, é 1 ano e meio, né? Quase 2 anos também de trabalho. E aqui eu não preciso mais colocar o concluído, tá? Porque como eu já coloquei esse concluído, porque é algo muito recente, é algo de mais ou menos 1 ano. Então esse aqui a pessoa já entendeu que já foi concluído há muito tempo atrás, tá? Logo na sequência, da mesma forma que eu coloquei aqui, depois do meu mestrado eu coloquei a instituição onde eu fiz, né? Eu vou colocar a instituição aonde eu fiz essa minha pós-graduação, que no caso foi na Universidade Federal do Paraná. Perfeito. Que nada mais é que, deixa eu tirar aqui, UFPR. Nada mais é que a UFPR. Também, da mesma forma que eu coloquei na parte de cima aqui, eu vou escrever Curitiba PR. Mais uma vez, vamos colocar aqui o tema, né? Até vou colocar o item igualzinho tá ali embaixo, ou melhor ali em cima. Que o tema foi o quê? Marketing empresarial. Por que eu falo que é importante, né, colocar esse tema? Se a pessoa, o entrevistador, pega teu currículo e olha aqui tua formação acadêmica, tipo pós-graduação na UFPR em Curitiba. Se ele entrar no site da UFPR aqui de Curitiba, ele vai ver que existe aqui existe um curso chamado Marketing Empresarial. Ele pode, se ele quiser, até consultar, né, a instituição que forneceu esse curso sobre a nota que tem perante o MEC, sobre o tempo que existe esse curso, e até mesmo, se ele quiser, lá na secretaria tem lá as minhas notas. Eu imagino que eles não passam as notas, mas tem informações adicionais que ele pode adquirir através do que eu estou passando para ele. E logo na sequência, fechando, né, essa minha formação acadêmica, seria o que? A minha graduação. Graduação. Eu, respeitando também a mesma formatação, ou seja, dei um espaço aqui, escrevi mais ou menos 3 ou 4 itens, dei mais um espaço, escrevi mais 3 ou 4 itens, e mais um espaço, escrevi aqui a minha graduação, tá? Que nada mais é que exatamente repetir essas informações. Então vamos lá, o ano de 1994 a 1999 foi o ano, ou melhor, 94 não, 96. De 96 a 99, aqui eu coloco a universidade que eu realizei,
E aqui também eu coloco exatamente com a mesma formação o curso que eu realizei a minha graduação. Aqui também eu posso colocar, como eu falei na aula, algumas aulas anteriores, eu posso colocar junto com a formação acadêmica algum curso de 20 ou 30 horas que eu fiz, tipo curso de fotografia, ou eu posso colocar naquelas informações adicionais, como nós havíamos dito em algumas aulas anteriores. Beleza? Pessoal, então para a aula de hoje, o que eu havia preparado é isso, que seria a formação acadêmica, e estamos na sequência aqui, logo após, dos dados pessoais. Aproveitando da aula anterior que eu falei de dados pessoais e continuando a formação acadêmica, observem que a formatação já está diferente. Nós temos aqui o tamanho 14 e aqui nós temos o tamanho 12. Então, vamos tomar uma decisão, ou tudo tamanho 12 ou tudo tamanho 14. Porque para o entrevistador, ele imagina que um tem maior importância do que o outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa parte de cima tudo tamanho 12, porque o tamanho 14 é um tamanho muito grande. Podemos jogar aqui talvez tamanho 14, para a gente dar um destaque, né, no tópico, para o entrevistador achar com mais facilidade. Vamos arrumar aqui tamanho 14. E assim aos poucos nós vamos aí construindo o nosso currículo. Agora ficou perfeito. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Então está aqui mais uma parte do nosso currículo que acabamos de formatar. Até mais!